As variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que cumpram com eficiência o papel fundamental de uma língua, o de permitir a interação verbal entre as pessoas, isto é, a comunicação. Apesar disso, uma dessas variedades, a norma culta ou norma padrão, tem maior prestígio social. É a variedade linguística, ensinada na escola, na maior parte dos livros e revistas, e também em textos científicos e didáticos, em alguns programas de televisão e etc. As demais variedades, como a regional, a gíria, o jargão de grupos ou profissões, a linguagem dos policiais, dos jogadores de futebol, dos metaleiros, dos surfistas, são chamadas genericamente de dialeto popular ou linguagem popular. A variação histórica acontece ao longo de um determinado período de tempo. Pode ser identificada ao se comparar dois estados de uma língua. O processo de mudança gradual, uma variante inicialmente utilizada por um grupo restrito de falantes, passa a ser adotada por indivíduos socioeconomicamente mais expressivos. A forma mais antiga permanece ainda entre as gerações mais velhas, período em que as duas variantes convivem. Porém, com o tempo, a nova variante torna-se normal na fala e, finalmente, consagra-se pelo uso na modalidade escrita. As mudanças podem ser de grafia ou de significado. A variação geográfica trata das diferentes formas de pronúncia, vocabulário e estrutura sintática entre as regiões. Dentro de uma comunidade mais ampla, formam-se as comunidades linguísticas menores, em torno de centros polarizadores da cultura, política e economia, que acabam por definir os padrões linguísticos utilizados na região de sua influência. As diferenças linguísticas entre as regiões são graduais, nem sempre coincidindo com as fronteiras geográficas. A variação social agrupa alguns fatores da diversidade: o nível socioeconômico, determinado pelo meio social onde o indivíduo vive, o grau de educação, a idade e o sexo. A variação social não compromete a compreensão entre os indivíduos, como poderia acontecer na variação regional. O uso de certas variantes pode indicar qual o nível socioeconômico de uma pessoa, e há a possibilidade de alguém oriundo de um grupo menos favorecido atingir o padrão de maior prestígio. A variação estilística considera o mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação, se está em um ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os receptores. Sem levar em conta as graduações intermediárias, é possível identificar dois limites extremos do estilo: o informal, quando há um mínimo de reflexão do indivíduo sobre as normas linguísticas utilizadas nas conversações imediatas do cotidiano, e o formal, em que o grau de reflexão é um máximo, utilizado em conversações que não são do dia a dia e cujo conteúdo é mais elaborado e complexo. Não se deve confundir o estilo formal e informal com a língua escrita e falada, pois os dois estilos ocorrem em ambas as formas de comunicação.